Olá, voltamos, estamos aqui recebendo o professor Val Herring. E eu quero dizer para você que as atividades, inclusive nós temos aqui, o Rafael mandou para a gente, durante essa semana, atividade na Igreja Batista da Pedreira, amanhã, ele estará às 10 horas, né, professor? Às 10 horas, falando sobre apologética. Na Igreja Batista Sião também teve na Igreja Batista Equatorial, na Igreja da Missão Integral, na Cidade Nova também está acontecendo, e o culto na Ava, às 16 horas do domingo, você não pode perder, que vai estar todo mundo lá. É sábado que tem um almoço, professor? O almoço já foi na quinta-feira. Foi na quinta? Não é hoje não, né? Não é hoje. Foi na quinta. Foi na quinta passada. Então ótimo. Ótimo não, que a gente perdeu, não foi, né? Mas tudo bem. Bom, gente, vamos então a mais uma pergunta aqui. Que maravilha. A gente está com o professor aqui. Professor Val, vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Mas antes, eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais o assunto que a gente falou aqui nos bastidores. Nós temos no ensino, amados, secular, no ensino tradicional, né, normal, a evolução, né? Você aprende no colégio, o seu filho você que está me assistindo hoje, aprende no colégio sobre a questão da evolução das espécies, né? Que de repente o peixe virou jacaré, o jacaré criou asas e voou, enfim, e isso foi evoluindo durante bilhões de anos. Eu queria perguntar para o professor Val, essa questão da datação, primeiro. A Terra tem esses bilhões de anos que... Does the Earth have the billion years that typical dating sciences tell you? Well, there's considerable debate. The traditional way of looking at the age of the Earth itself is about 4.7 billion years old. And what we look at is the problems that you have with some of the methods that they use for dating. You use a radioisotope that will decay over a certain rate of time, and then that you extrapolate to determine how old the Earth would be. What we find with those isotopes is that they have conflicting information. And it's based on an assumption that the rate of decay will be the same throughout all the history of that particular isotope. We're not sure about that. É uma pergunta que tem respostas... Isso daria um simpósio, né? Daria um simpósio. Só aí, a datação normal, diria, o que a ciência diz, seria mais ou menos 4,7 bilhões de anos que a Terra existe, e para isso eles usam um sistema de datação que usando radioisótopos. E uma das dificuldades é que por esse sistema usando a radiação desses isótopos, eles às vezes dão informações conflitantes, então você não tem como realmente ter certeza se a informação que você tem está correta ou não. E também de que a degradação desses isótopos a radiação que eles vão emitindo ao longo do tempo, se considerar que ela seria sempre igual. E a gente não tem certeza de que realmente ela vai sempre estar se desintegrando ao mesmo tempo, né? And additionally, the calculations that are used for those are based on what we call a constant and stable speed of light, which in recent research has come out that it may not be stable and constant. And if the speed of light has changed over time, those numbers change dramatically. E uma das coisas que eles usam para comparar, para poder estabelecer a idade da Terra, usando a datação do sistema radioativo, é que a velocidade da luz é constante. E o que os estudos de hoje estão mostrando, já há certas evidências mostrando isso, é que a velocidade da luz provavelmente era diferente da velocidade que a gente tem hoje. Que se ela então é diferente, isso vai então alterar como se faz o cálculo através da radioatividade. And that's important to the theory of evolution because their theory relies heavily on long periods of time. Even though, if you did have long periods of time, you would still find big problems with the theory of evolution. E isso é importante para o sistema evolucionista porque eles precisam de ter esse espaço de tempo. Eles precisam crer nisso aí. Eles precisam crer, né, nesses bilhões de anos para que possa funcionar a teoria que eles têm. Respaldo, né? Mas mesmo assim, mesmo que isso fosse o caso, se houvesse um tempo grande, ainda assim há problemas com a teoria da evolução. E a gente falando em off, com a questão da evolução dos animais, que a gente falou, da questão do elo perdido, né? Como é que se transformou isso aí? So what about the evolution, the missing link, and how do we get to the human being as it is today? There's a lot of problems with that concept. So you know, creationists and evolutionists use the same fossil record to provide explanations as to what happened. Tem vários problemas com essa teoria ou hipótese da evolução, né?
Mas para você ter ideia, tanto os criacionistas como os evolucionistas usam o mesmo conjunto de fósseis que existe e que estão disponíveis hoje. Né? And even Charles Darwin himself said that if there were transitions between various species as they develop, you should see those everywhere in the fossil record. O próprio Darwin falava, né, que se de fato as espécies foram evoluindo ao longo do tempo, né, que você deveria encontrar a evidência nos fósseis, que seria fácil de você ver nos fósseis a transição de uma espécie indo de um tipo de animal para outro tipo de animal. But the fossil record does not show that. It shows sudden, quick changes. E Whole species suddenly appearing and disappearing as if they were just, boom, came out of nowhere. no entanto, o registro que a gente tem dos fósseis, ele não é gradual. Ele é de degraus muito fortes, onde você tem, de repente, o aparecimento de muitas espécies ou o desaparecimento de muitas espécies, que não é uma coisa gradual, na verdade ela é de degraus, né? And with humans in particular, the belief was that the current monkeys that are present now and humans all came from a common ancestor. E a teoria da evolução hoje, na verdade, diz que tanto o homem como os macacos teriam evoluído a partir de um ancestral comum. But what we see in the fossil record are the same monkeys, various different types of the same monkeys, and same humans, but no transitions between them. Então, mas o que a gente vê hoje no registro de fósseis é que você vê macacos bastante parecidos com os macacos que a gente tem hoje, e a gente vê seres humanos também com formas muito parecidas com as que a gente tem hoje. E a gente não vê uma transição. And that makes the idea about transition suspect. And what have been claimed to be transitions between man and monkey have all been shown to be either dubious at best, outright fakes at worst. Então, a evidência que não há uma evidência clara nos fósseis hoje que mostra essa transição, né, do que seria esse ancestral até o de hoje. E os que se usam até para explicar que foram transições, na verdade, muitas vezes são suspeitas ou são até fraudes. Inclusive, muitas fraudes foram encontradas, dente de porco, né, nos Estados Unidos foram encontrados, e essas questões, elas não são divulgadas na mídia, né, fica só na questão acadêmica, né. Isso prejudica muito a própria ciência, né, o próprio ensinamento, né, secular, né. These frauds are in science, like having teeth from different animals that are put together. And literally building a different species of human predecessors from one tooth or one jawbone from different animals. That has been done. Aconteceu já de que construir uma espécie intermediária de um ser humano usando um pedaço de osso, uma mandíbula ou um dente de um animal que era diferente, não tinha nada a ver com o ser humano. But the bigger story is that the reason why professors continue to follow this is because of the world view that they have. O que acontece é que que é triste, de certa forma, é que na ciência, nas escolas, isso continua a ser ensinado por causa da visão de mundo que os professores e os cientistas e que o próprio mundo tem hoje, que é baseado não necessariamente em fatos reais. E como é que o senhor ensina a biologia? How do you teach biology? Well, what we like to do is look at the evidence and draw reasonable conclusions from the evidence. O que a gente gosta de fazer é olhar a evidência que existe no mundo e tentar fazer conclusões e causas baseado na evidência que a gente tem hoje. We'll first look at what's popularly accepted and then show why the conclusion that was drawn really has more to do with what they believe it is rather than what it actually is saying. Então a gente olha, por exemplo, no que as pessoas acreditam hoje, na evidência que eles utilizam para isso, e a gente procura mostrar que, na verdade, você está interpretando aquela evidência baseada na sua visão de mundo, de que não existia um Deus. Então, na verdade, você tenta interpretar alguma coisa não baseada na evidência só, mas numa interpretação da sua visão de mundo. For example, looking at one-cellular organisms, there's something we call irreducible complexity. Se você olhar para seres vivos, tem um conceito que a gente chama de complexidade irredutível. Meaning that this particular engine that operates inside the cell needs every single piece in order to operate. If even one piece was missing, it would not function and the organism would die. Você pode ver dentro de células de organismos vivos que tem, na verdade, como se fosse um motor,
que tem muitas peças, todas elas complexas, e que se você não tivesse uma dessas pequenas peças ali dentro, não funcionaria. Se ela não existiria, o motor não funcionaria. Evolution really doesn't have an answer for that. They speak as if there was a mutation to occur to happen that made it occur. But the reality is, it points to someone designing it exactly the way it is. Because without all the pieces, it wouldn't work. A evolução não tem uma boa explicação para isso. Eles falam da corrupção genética, né, de uma deficiência genética, e que isso teria evoluído ao longo do tempo, né? Quando, na verdade, se você olhar para a evidência, é muito mais provável que tenha alguém que tenha desenhado aquela máquina e feito ela já do jeito que ela é. Um design inteligente. Um design inteligente. Exato. Absolutely. Things like the eyeball in all types of animals. Feathers, very, very complicated and specified that if all the individual pieces weren't working, those items would not work. And they'd actually cause the organism that has them a disadvantage in terms of surviving. Por exemplo, o globo ocular, a complexidade do globo ocular, ou até de penas de pássaros, coisas que parecem simples, mas na verdade são extremamente complexas. Então, a abelha também, né? A abelha, o cérebro dela, né? Vamos, estamos com tempo, vamos para o nosso último bloco agora, e a gente vai falar sobre a igreja evangélica nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente volta, e você que está em casa, fique ligado para você saber como está esse panorama dentro de um país que, por volta do século XVI, trouxe o protestantismo na vinda, a Bíblia chegou na América, enfim, a gente vai falar um pouquinho disso. E como está hoje? O maior país protestante do mundo realmente está se sustentando, ou a profecia diz que na realidade, próximo aos fins dos tempos, o coração de muitos esfriaria? A gente vai saber isso daqui a pouquinho. A gente está conversando aqui com o professor Val Henry, ele que está aqui nessa semana falando sobre apologética, e nós pegamos ele aqui nesse tempinho para que ele possa conversar com a gente um pouco, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Do que a gente falou